Uso das medidas antropométricas. Crescimento físico. Apesar de ser possível estabelecer ilimitada sequência de medidas antropométricas na tentativa de traduzir o crescimento físico, especialistas da área apontam unanimemente a estatura e o peso corporal como principais indicadores. Essa posição se justifica considerando que a estatura e o peso corporal caracterizam-se como principais indicadores antropométricos associados às variações das dimensões lineares e à massa de todo o corpo. Em vista disso, para a maioria dos interesses voltados à monitoração do crescimento físico, sugere-se utilizar informações sobre o peso corporal para idade e sexo, a estatura para idade e sexo e o peso corporal para estatura e sexo. Com relação à análise das medidas antropométricas associadas ao crescimento físico, informações a respeito da estatura e do peso corporal devem ser analisadas e interpretadas pela confrontação com dados normativos, envolvendo referenciais idealizados com base em distribuição de percentis, ou ainda por intermédio de estimativa do score Z, com informações sobre a medida e o desvio padrão de acordo com sexo e idade. Nesse particular, referenciais normativos são propostos com base em levantamentos populacionais, cujos sujeitos têm oportunidade de desenvolver plenamente todo o potencial de crescimento físico, sem agressões ambientais significativas que possam interferir negativamente nesse processo. Neste particular, os referenciais normativos voltados à monitoração do crescimento físico, apresentados pela Organização Mundial da Saúde, são os mais utilizados. Para estabelecer aproximações entre as medidas antropométricas e os pontos específicos na distribuição de percentis, o primeiro passo é definir o grupo etário a que pertence o jovem. Para tanto, baseando-se na data de realização das medidas antropométricas e na data de nascimento do jovem, determina-se a idade na forma de anos e meses, centralizando-se em frações de 6 meses. Por exemplo, o grupo etário de 7 anos é formado tomando-se esta idade cronológica como porção intermediária e agrupando-se as idades de 6 anos e 9 meses até 7 anos e 2 meses. No caso do grupo etário de 7,5 anos, reúnem-se idades entre 7 anos e 3 meses e 7 anos e 8 meses. O grupo etário de 8 anos é formado pelas idades de 7 anos e 9 meses e 8 anos e 2 meses, e assim sucessivamente. Relativamente à análise das medidas de estatura e de peso corporal, diante das distribuições de percentis, considera-se que, na população de mesma idade cronológica e mesmo sexo, suas dimensões apresentam distribuição estatística normal ou gaussiana, ou muito próximo desta. Ou seja, com valores medianos ou centrais equivalentes aos de maior ocorrência e com valores extremos, ocorrendo mais raramente. Desse modo, valores de referência próximos ao percentil 50 deverão corresponder às medidas mais frequentes observadas e, por sua vez, oferecer indicações sobre o crescimento esperado. Valores de referência equivalentes aos percentis próximos de 75 representam oscilações associadas ao crescimento físico mais elevado. E valores de referência equivalente aos percentis próximos de 25, crescimento físico mais baixo. E valores de referência acima do percentil 95 e abaixo do percentil 5 oferecem indicações de crescimento físico extremo.
No que concerne à distribuição de percentis, essa pode estar disposta sob a forma de tabelas, ou ainda sob a forma de representação gráfica, com a apresentação de curvas ajustadas por modelos matemáticos de valores correspondentes aos pontos de distribuição de percentis. Por outro lado, evidências associadas ao Score-Z permitem conhecer múltiplos ou frações de desvios padrão, em que as medidas de estatura e de peso corporal do jovem se separam do valor médio de referência. Nesses casos, considera-se que aqueles jovens com medidas de estatura e de peso corporal equivalentes a -1 ou +1 valor de Z apresentam indicações de crescimento físico esperado em relação aos referenciais normativos considerados. As medidas de estatura e de peso corporal correspondem aos valores de scores Z. Entre a primeira e a segunda unidade positiva de desvio padrão, apresentam indicações de crescimento físico localizado entre os percentes 75 e 95. Entre a primeira e a segunda unidade negativa de desvio padrão, percentes entre 25 e 5. Valores de Z equivalentes a mais ou a -2 desvios padrão oferecem indicações de crescimento físico extremo. Para utilizar referenciais normativos expressos por representação gráfica, as chamadas curvas de crescimento físico, medidas equivalentes à estatura e ao peso corporal, deverão ser plotadas diretamente em um sistema de eixos cartesianos mediante interpolação entre idade do jovem, eixo horizontal, e suas dimensões, eixo vertical. No caso de informações associadas ao peso corporal para estatura, assinala-se no gráfico o ponto coincidente entre a medida de estatura, eixo horizontal, e a medida de peso corporal, eixo vertical. Na sequência, estabelece-se a localização das medidas apresentadas pelo jovem nos diferentes canais de crescimento físico. Chama-se a atenção para o fato dos referenciais normativos relacionados ao peso corporal para estatura serem empregados somente durante o período de crescimento físico em que a distribuição do peso corporal para estatura torna-se independente do estágio de maturação biológica, o que ocorre tão somente durante o período pré-púbere. Ao iniciar a puberdade, torna-se desaconselhável utilizar informações sobre o peso corporal para a estatura na análise do crescimento físico, por conta de implicações com eventuais desencontros entre aspectos maturacionais e morfológicos. Por outro lado, referenciais normativos dispostos sob a forma de tabelas proporcionam visualização mais detalhada sobre o perfil do crescimento físico do jovem, na medida em que permitem estabelecer maior aproximação entre a medida observada e os pontos específicos da distribuição de percentis. Para exemplificar a sequência dos procedimentos empregados na análise do crescimento físico, supõe-se, hipoteticamente, um rapaz com os dados. Primeiro passo é definir a idade do jovem. Considerando que as medidas de estatura e peso corporal foram realizadas em 18 de fevereiro de 2017 e sua data de nascimento é 10 de outubro de 2009, naquele momento, o jovem tinha a idade equivalente a 7 anos e 4 meses. Portanto, neste caso, para efeito de localização de suas medidas na tabela de distribuição de percentis, assume-se que o jovem em questão pertence ao grupo etário de 7 anos e meio. Na sequência, identificam-se na distribuição de percentis os pontos equivalentes aos valores imediatamente acima e abaixo da medida observada. Para o caso específico, a medida de estatura foi equivalente a 120,8 centímetros. Portanto, localizada acima do valor da tabela equivalente ao percentil 10, 118,04 centímetros.
e abaixo do valor equivalente ao percentile 25, 121,37 centímetros. Depois, calcula-se a amplitude entre os valores da tabela equivalentes ao percentes superior e inferior. Neste caso, 121,37 centímetros menos 118,04 centímetros, que corresponde a 3,33 centímetros. Na sequência, determina-se a quantidade de centes possíveis entre os percentes superior e inferior. Neste caso, entre o percentile 25 e 10, são possíveis localizar 15 centes. Com a amplitude entre os valores da tabela equivalentes aos percentes 25 e 10, corresponde a 3,33 centímetros. E a quantidade de centes possíveis entre ambos os percentes é 15 centes. A proporção é de 0,222 centímetros por cada centile. Continuando, o valor da tabela equivalente ao percentile superior é de 121,37 centímetros, ou seja, a 0,57 centímetros superior à medida de estatura do jovem, equivalente a 120,8 centímetros. Assim como a proporção é de 0,222 centímetro por cada centile, a diferença de 0,57 centímetros entre o valor da tabela equivalente ao percentile superior e a medida de estatura do jovem corresponde a 2,6 centes. Portanto, a posição percentilar ocupada pela medida de estatura do jovem corresponde ao percentile 22,4. Utilizando-se do mesmo procedimento de interpolação, a medida de peso corporal de 22,3 kg aponta a posição percentilar corresponde ao percentile 26,2. No caso das medidas de peso corporal para estatura, assume-se posição percentilar correspondente ao percentile 48. Ao analisar o crescimento físico do jovem, mediante estimativa dos scores Z, e inicialmente subtrai-se a medida de estatura do jovem, o que corresponde a 120,8 centímetros, do valor da mediana equivalente à referência normativa para sexo e idade, o que corresponde a 125,13 centímetros. Na sequência, ao dividir pelo valor do desvio padrão da referência normativa 5,6 centímetros, encontra-se a dimensão do score Z para estatura, que equivale a 0,77 negativo. Ao tratar a medida de peso corporal do jovem, o que corresponde a 22,3 kg, encontra-se uma dimensão para o score Z, equivalente a 0,58, também em unidade negativa. No caso do peso corporal para a estatura, o valor calculado do score Z foi a que mais se aproximou da referência considerada, ou seja, 0,05 em unidade negativa. Desse modo, considerando os referenciais normativos sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, assume-se que as medidas de estatura e peso corporal do jovem, tratado no exemplo, se localizam nos limites de percentes entre 25 e 75 e score Z entre -1 e +1. Portanto, oferecem indicações sobre um perfil de crescimento físico esperado.